Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Vamos ler a palavra de Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Eu quero enfatizar estas duas palavras: fiquem firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Fiquem inabalável depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Novamente, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Durante, não sei se 3 ou 4 quartas-feiras, nós temos lido e relido esse texto. E a ênfase que eu estou dando é: fique firme. É o que esse texto começa nos dizendo nos primeiros versículos. Fiquem firmes. E o primeiro conselho que ele dá quando chama para ficar firme, chamando os cristãos para ficarem firmes na sua fé, o primeiro conselho que ele dá é: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A segunda coisa que ele diz é: tenham consciência de que, aliás, a segunda coisa, eles vistam toda a armadura de Deus. Está aí no verso 11. Para ficar firmes, vista toda a armadura de Deus. Já falei sobre isso. Paulo diz aos Romanos que o cristão se reveste das armas da luz, ele se reveste do próprio Cristo. E aqui Paulo detalha o que significa revestir-se das armas da luz e vestir-se do próprio Cristo, dizendo para nós que nós temos que nos revestir, nos vestir da armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o terceiro conselho de Paulo aqui é: tenha consciência de que você está numa luta espiritual, numa batalha cósmica, que envolve tudo o que acontece nesse planeta, nesse universo, nas nossas vidas. Tudo, absolutamente tudo, cumpre o grande propósito de Deus. É o terceiro conselho, então, tenha consciência da sua batalha espiritual. Ele diz, verso 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Expliquei para os irmãos que essas 4 hierarquias espirituais malignas que Paulo lista aqui, chamando de quê? De poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais, correspondem a forças espirituais do bem, serafins, querubins, arcanjos e anjos, do outro lado dessa grande batalha espiritual. E aí ele diz no versículo 13: por isso, de novo, ele enfatiza: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Há uma missão a ser cumprida por cada um de nós aqui neste planeta, e ele está dizendo: no final, quando você chegar no fim da sua missão, você chegue lá firme. E para isso você precisa se vestir da armadura de Deus. E aí eu enfatizei que muitas vezes nós estamos dizendo que Deus faça algo que nós temos que fazer. Às vezes nós fraquejamos, não porque Deus queria que nós fraquejássemos, mas porque nós não fizemos o que Deus mandou que nós fizéssemos. Pessoal, eu sempre cito Mateus 26:41, onde o pessoal, o
E aí Jesus está ensinando lá que o cristão cai porque a carne é fraca? Não. Jesus está explicando em Mateus 26:41 que o cristão cai porque não vigiou e não orou, ou seja, não obedeceu o que Jesus mandou, porque ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas aí a frase preferida de muita gente: a carne é fraca, pastor. Me poupe dessa conversa. Não é porque a carne é fraca, é porque o cristão não fez o seu dever de casa, o que Jesus mandou que ele fizesse. Então vamos detalhar o que Paulo ensina aqui. Ele coloca sete componentes da armadura de Deus que o cristão deve usar. Você é cristão, você precisa ter consciência disso. Há 7 componentes da armadura de Deus que você precisa usar. Por que 7? Porque na Bíblia 7 é o número perfeito, é a obra completa. Se você quiser ser um cristão completo, um cristão perfeito aos olhos de Deus, você precisa vestir essas 7 armas. Deve se compor destas 7 armas. Segundo detalhe aqui, existem 6 armas dessa que têm comparação com componentes da armadura de um soldado romano. As 6 primeiras armas alistadas aqui, as 6 primeiras peças, não necessariamente armas, mas as 6 primeiras peças da armadura, elas correspondem a 6 componentes da armadura de um soldado romano. A 7ª arma, ou o 7º componente aqui, não tem comparação, ele é especial, e haverá uma quarta-feira aí para frente que eu vou falar só dele, da importância dessa arma espiritual aqui, ou desse componente espiritual. Mas vamos para os primeiros componentes, versículo 14, olha aí na sua Bíblia. Primeiro componente da armadura que faz um cristão ficar firme na sua fé, faz um cristão ficar forte, vencer as batalhas, ser vencedor nessa batalha espiritual. Primeiro componente da armadura: mantenham-se firmes, fazendo o quê? Vamos juntos? Cingindo-se com o cinto da verdade. Vamos juntos? Cingindo-se com o cinto da verdade. De novo. Cingindo-se com o cinto da verdade. Amém. O que a Bíblia diz que é a verdade? A palavra é a verdade. João 17:17. Jesus orando ao Pai, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Paulo então diz aqui: se cinja com a verdade, ele está dizendo: se cinja com isso aqui. Cingir-se é a mesma coisa de passar um cinturão na cintura, ou enrolar-se com uma toalha, alguma coisa assim. Ele está dizendo: a verdade tem que estar pregada no seu corpo, envolvendo sua vida. E aí nós já dissemos, a Bíblia diz: a palavra de Deus é a verdade. Mas há uma verdade maior do que só a Bíblia, porque se a gente pegar e disser a palavra de Deus é a verdade e apontar só para a Bíblia, a gente fica parcial nessa história. O que mais é a verdade? O próprio Senhor Jesus Cristo. Inclusive eu ministrei aqui no segundo domingo de dezembro, na Escola Bíblica Dominical, de que a Bíblia só é a verdade porque Cristo é a verdade. Tire Cristo da Bíblia e ela vira só um livro como qualquer outro, e perde inclusive o seu significado. O que dá verdade à Bíblia é Cristo. O que dá a Bíblia, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, ele está chamando a Bíblia de luz. Em outros textos bíblicos falam da palavra, como o apóstolo Pedro diz, que é como uma candeia que brilha no lugar escuro. Mas entenda, quem é a verdadeira luz do mundo? Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, a Bíblia é a luz porque Cristo é a luz. É Cristo que dá luz à Bíblia. Tire Cristo da Bíblia e a luz apaga. A mesma coisa em relação à verdade. Tire Cristo da Bíblia e ela vira só mais um livro. Então a verdade é Cristo. Quando Paulo diz: cinja-se com a verdade, ele está dizendo: cinja-se de Cristo. Estou lembrando
ou foi anteontem, estudando aqui. É Cristo que faz sentido para a vida do cristão. Não existe cristão dissociado de Cristo. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz que a igreja do Senhor Jesus se reúne em nome do Senhor Jesus, e ele diz: e onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O Senhor Jesus diz, aliás, o apóstolo Paulo apresenta a igreja como o próprio corpo do Senhor Jesus. Cristão é alguém que pensa em Cristo, que crê em Cristo, que segue a Cristo, que obedece a Cristo, que Cristo é o assunto da sua vida. Amém. Por isso que ele está dizendo: a primeira coisa que você deve fazer para ficar firme na fé é se envolva com Cristo, se envolva com a verdade. E aí eu digo, se envolva com a palavra, porque não tem como ter uma plena revelação de Cristo a não ser pela palavra. Ele se manifesta por meio das Escrituras, e ele tem transformado a vida de milhares de pessoas por meio da sua palavra. Então, primeiro conselho: quer ficar firme na fé? Não tem crente firme na fé se ele não tiver firme nas Escrituras. O pastor Jonas pregou aqui domingo à noite falando de construir a sua casa sobre a rocha, porque vem tempestade, vem chuva, vem ventania, e a casa que não estiver construída sobre a rocha da verdade, da palavra que é Cristo, vai cair. E olha, Jesus ainda enfatiza lá no texto que ele leu de que grande será a sua queda. Você já viu isso? Não pensou nisso? Se não constrói sua vida em Cristo, vem a tempestade, derruba a casa, a vida, e grande será a sua queda. Porque queda espiritual é pior do que qualquer outra queda. Queda física que você leva, queda numa situação adversa que enfrenta na vida. Queda espiritual é a derrocada da vida de um ser humano, né? Primeira coisa, então, quer ficar firme em Cristo? Fique firme na fé, fique firme em Cristo. Se vista com a verdade, se cinja com a verdade. Cristãos falam a verdade. Cristãos falam a verdade. Nós precisamos falar a verdade. E a nossa verdade deve estar fundamentada em Cristo. Verônica, ontem que ela perguntou, eu acho que eu andou perguntando ao pastor Moisés e quis perguntar para mim também, né? Conflito entre fé e religião, né? Aliás, ciência e fé, ciência e religião. O fato é que qualquer ciência que não esteja de acordo com a palavra, pronto, eu fico com a palavra, eu fico com Cristo. E aí eu me apego a Colossenses 3:2. Aliás, 2:3, Colossenses 2:3, onde o apóstolo Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Conhecimento é sinônimo de ciência. Qualquer ciência que vá contra Cristo, contra os fundamentos da fé em Cristo, não é a ciência de verdade. Uma hora ela vai ver que está errada. E a ciência tem essa caminhada. Ela de vez em quando tem que voltar atrás e dizer: opa, aquela teoria científica lá que nós acreditamos durante tanto tempo estava errada. A gente refez os cálculos aqui e é diferente, né? Porque a palavra de Deus é que permanece para sempre, porque ela é a verdade da vida. Então em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, toda a verdade. Pilatos, interrogando Jesus, disse: você é rei? Ele disse: para isso eu vim para dar testemunho da verdade. O Pilatos lá pega a retórica dos filósofos gregos e diz: e o que é a verdade? E vira as costas, nem espera a resposta. E o que Jesus disse? Eu vim para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Então, quer ficar firme na fé? Apegue-se à verdade, e a verdade é Cristo. Se envolva com Cristo, se cinja de Cristo, envolva a sua vida com Cristo. Segundo conselho do apóstolo Paulo aqui nessa lista dos 6 primeiros componentes da armadura de Deus, ainda no versículo 14:
Vestindo a couraça da justiça. Vestindo-se a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? A palavra de Deus nos diz que nós não temos justiça própria. Alguém pode ler para nós, por exemplo, Romanos capítulo 3, verso 10? Leia em voz alta para nós, Romanos capítulo 3, verso 10, quem achar primeiro. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Quantos justos tem na terra? O primeiro falta um. Só passou um por aqui. Não somos justos, por mais justos que sejamos. Nossos julgamentos são parciais. Nós não conhecemos todas as nuances das situações. Não temos justiça própria. Nunca vamos poder reclamar diante de Deus alguma justiça própria. Foi preciso vir alguém para ser justo aos olhos de Deus e fazer a obra da justiça. Alguém leia para nós, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto do corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então ele está dizendo, pois Cristo também sofreu pelos pecados uma vez por todas. Aí ele diz que foi quem? Na sequência? O justo, quem é o justo? Ele, Jesus. Morreu pelos injustos. Quem são os injustos? Nós injustos. Quando Paulo diz aqui que nós devemos nos vestir da couraça da justiça, ele está dizendo de novo, se vista do que Cristo fez por você na cruz. O justo sofreu na cruz pelos injustos. A obra de justiça que Deus considera é a obra que Cristo realizou na cruz. E é nisso que temos que estar firmados. É nisso que o cristão fica firme. É do que Cristo fez na cruz. Às vezes eu vejo o cristão meio vacilando na fé, e é porque ele está esperando um sentimento de segurança baseado na sua própria justiça. Pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu pago minhas contas em dias, eu sou uma pessoa trabalhadora, e é como se a pessoa estivesse reclamando, eu mereço, eu sou até bom. Jesus tem toda a razão. Aos olhos de Deus, seres humanos não têm justiça própria. E como é que Paulo diz? Vistam-se da couraça da justiça. Aí o texto que a irmã Rosinha leu, 1 Pedro 3,18. O justo Cristo veio e o justo morreu pelos injustos para nos levar a Deus. A nossa justiça é Cristo. Alguém pode ler? Vamos ler alguns versículos aí para fortalecer esse conceito aí na sua cabeça. Romanos 3, 21 e 22. Um irmão acha aí, lê para nós. Romanos 3, 21 e 22. Outro leia 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. E outro leia 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Esses três textos serão suficientes aqui para a gente firmar isso na nossa mente. Não temos justiça própria. A nossa justiça é Cristo. É o que Cristo fez na cruz em nosso lugar. Vamos ler os três textos que eu citei. Quem achou Romanos 3, 21 e 22, leia aí para nós. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Você conseguiu entender o que ela leu? Presta atenção de novo. Olha na sua Bíblia. Vamos. Olha, isso vai ficar muito. Se a gente parar aqui nesse texto, nesses três textos aqui, tudo bem. Pode à frente e continua. É muito importante que você entenda isso. Às vezes você lê um versículo desse, ele pode ser uma leitura muito superficial e você não está entendendo o que está escrito aí. A irmã Rosinha já leu. 1 Pedro 3,18. O justo, Cristo veio e o justo morreu pelos injustos. O justo nós já concordamos, é Cristo, e os injustos somos nós. Olha o que ele está dizendo. Agora se manifestou. Agora quando que se manifestou a justiça que provém de Deus? Quando foi que se manifestou essa justiça? Aonde foi? Qual foi o episódio? Lá na cruz. Cristo era a justiça de Deus lá.
De novo, não se apegue à sua própria justiça, porque não há nem o justo, nenhum sequer. A justiça que Deus aceita é a justiça que Ele mandou. Então agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Não é quem anda na lei, porque todos nós escorregamos na lei. Todos nós violamos a lei. A lei de Moisés não salvou ninguém, porque todo mundo escorregou na lei de Moisés. Foi por isso que precisou que Cristo viesse. O apóstolo Paulo disse que a lei só ressaltou o nosso pecado. Em outras palavras, a lei só ressaltou tanto que nós somos injustos. Aí foi preciso que Deus mandasse o justo, alguém que cumpriu a lei. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Nós vamos ler isso lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, na continuidade da lei que nós estamos fazendo aqui aos domingos à noite. Em breve nós vamos ler isso. Mas voltando aqui para o verso 21. Então Deus enviou, manifestou uma justiça que provém dele, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A lei e os profetas apontavam para a verdadeira justiça, e essa justiça viria de Deus. Olha o verso 22. Foi 21 e 22, né? Justiça de Deus mediante o quê? A fé. A fé em Cristo. Quem é que pode colocar a fé em Cristo? São os anjos, são os demônios, são os animais? Não, são os seres humanos. Então ele está dizendo que a nossa justiça acontece mediante o quê? A fé em Cristo. Quer se revestir da justiça, da couraça da justiça, coloca sua fé em Cristo. Você está dizendo que tudo aponta para Cristo. Coloca a sua fé no que Cristo fez na cruz em seu lugar. Cristão é isso, é alguém que creu que a obra que Cristo fez na cruz era a obra de Deus para a salvação da humanidade. Qualquer outra pessoa que se diga cristão e não colocar sua fé nisso, ainda nem entendeu o que significa ser cristão. Preciso ler esse texto aí até isso inculcar na sua mente e chegar no seu coração. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para quem? Quem está aí não vai ser continuado? Todo que crê, creia no que Cristo fez, creia na justiça de Deus. Eu já fiz essa ilustração aqui, eu vou fazer de novo. Eu vou encerrar com esse assunto da justiça aqui. Quarta-feira a gente segue para os outros 6, para os outros 4 componentes da armadura aí até chegar no 7º. Mas vamos lá. Se Deus podia fazer isso, Ele é soberano, Senhor do céu e da terra, eterno, onipotente, Ele podia fazer isso. Deus poderia decretar uma anistia geral e dizer: está todo mundo salvo, é todo mundo para o céu. Podia ou não podia? Podia. Isso seria uma demonstração de amor? Seria uma demonstração de amor. Ele estava amando todo mundo, dando uma anistia geral, ia ficar todo mundo feliz com Deus. Mas ele estaria sendo justo? Não. Aí ele não estaria sendo justo. E Deus também podia fazer outra coisa. Ele podia dizer: todo mundo para o inferno. Podia ou não podia? Ele estaria sendo justo? Estaria. Nós merecemos o inferno. Ele estaria decretando. Não diz que todo mundo é injusto? Pois é, nós merecemos a condenação. O salário do pecado é a morte. Todos os pecados instituídos estão agora de Deus. Jesus podia ter dado. Deus podia ter decretado: todo mundo, vai todo mundo para o inferno. Vocês não me querem? Toma para o inferno. O que Deus fez? Mandou Jesus. Vai lá, meu filho, entrega a sua vida. E o filho veio por amor, entregou a sua vida. E agora a justiça e o amor ficam aqui em Cristo, na sua obra na cruz. E aí, o que o ser humano tem que fazer? Crer. Está dizendo aí no verso 22. De novo, justiça de Deus mediante o quê? A fé em quê? Em Cristo Jesus para todos os que creem. Agora, a justiça e o amor de Deus estão satisfeitos na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou explicando esse significado da justiça para os irmãos.
Para você entenda o que ele quer dizer quando diz que você deve se vestir da couraça da justiça para ficar firme na fé. Coloque a sua confiança no que Cristo fez na cruz em seu lugar. Porque agora, o que define a sentença divina é o que Cristo fez na cruz. Se eu creio, o que acontece? Se eu coloco a minha confiança em Cristo, amor, salvação, vida, paz com Cristo. Se eu rejeito a cruz de Cristo, condenação. A obra de Cristo satisfaz a plenitude do amor de Deus e a plenitude da justiça de Deus. Deus não é menos justo e mais amor, e nem menos amor e mais justo. O amor e a justiça de Deus são iguais, no mesmo nível. Então Jesus foi o único que pode satisfazer a plenitude e dar equilíbrio a essa plenitude de amor e de justiça de Deus. Agora, se Deus condena os que creem, Ele está sendo justo. E quando Ele salva os que... Aliás, se Ele condena os que não creem, Ele está sendo justo. E quando Ele salva os que creem, Ele está sendo amoroso. E aí, não sei se foi a irmã Noemi que disse, se Deus condena, está sendo amoroso, está, no final das contas está. Por quê? Porque o amor dele foi satisfeito por Cristo na cruz. A obra de Cristo na cruz. Entenda-se, essas 6 primeiras componentes aqui da armadura de Deus, todas elas apontam para Cristo, porque Cristo fez na cruz em nosso lugar. Quando ele falou de vestir o cinto da guerra, se disse com o cinto da verdade, ele estava apontando para Cristo. Quando ele diz vista a couraça da justiça, ele está apontando para Cristo. Vista-se do que Cristo fez na cruz em seu lugar. E lembre, ele está falando, fique firme, porque você está numa batalha espiritual. Falei isso para os irmãos, mas preciso falar de novo. Toda vez que eu fui orar por alguém que estava sendo oprimido pelo diabo, por demônios, eu nunca fui confiado no tanto que eu orava, no tanto que eu jejuava, no tanto que eu lia a Bíblia, no tanto que... Não, nunca. Não. Eu sempre fui ajudar as pessoas com esses problemas de opressão maligna, confiado no que Cristo fez. Eu não sou nada. Eu lembro que lá em Lusiânia, essa moça que eu dei testemunho aqui, foi nessa igreja que eu pastorei lá em Lusiânia, foi onde eu tive um curso prático intensivo de libertação, de ministério de libertação. Durou só 2 anos esse curso intensivo, mas eu aprendi lá o que eu não aprendi nos 4 anos de seminário, até porque nem estudei esse assunto no seminário. Seminário, tu estudou esse assunto lá de libertação no seminário? Nossos seminários, infelizmente, 2 assuntos que me fizeram muita falta, que eu não vi uma palavra no seminário, foi escatologia, doutrina das últimas coisas e libertação, por exemplo. Mas, ok, tudo bem. Deus me ensinou de outra forma, Deus me ensinou na prática. E nesse tempo em que nós estávamos lá nessas batalhas espirituais, chegando gente com todo tipo de opressão maligna, chamando a gente para ir atender nas casas das pessoas. A coisa mais importante que eu aprendi foi isso. Não sou eu não tenho poder. E aí eu lembro de um pastor, amigo meu, ele era o presidente do conselho de pastores da cidade. Nós tínhamos o conselho de pastores da cidade, pastor da igreja quadrangular. Meu amigo pessoal, ele era o presidente do conselho, eu era o secretário do conselho. E aí ele ficou sabendo de todas esses reviravoltas que estavam acontecendo na primeira igreja. E aí ele foi lá em casa me fazer uma visita um dia, acho que o Rosinha lembra disso. E aí lá no pé da minha mesa, lá tomando café, ele tomou café, conversou comigo, e depois ele levantou para ir embora e disse: pastor, eu tenho uma palavra de Deus para o senhor. Lembro disso como se fosse hoje. Eu disse: pois não. Ele disse: Deus está te promovendo. Hoje você está sendo promovido do ministério da palavra para o ministério da libertação. E eu disse: muito obrigado, pastor, eu não quero não. Aqui, mamãe, eu vou continuar com o ministério da palavra. Eu nunca vou me omitir de ajudar alguém. Eu nunca vou me omitir de orar por alguém. Sempre ministrando a palavra. Mas eu não quero fazer disso meu ministério.
ministério não, meu ministério é o ministério da palavra. E Deus tem que dar a entender que a palavra é Cristo. Eu entendo perfeitamente o que o meu colega tinha em mente. Nenhum problema em relação a isso. Mas nunca peguei isso para mim. Glória para mim. Quem sou eu? Eu já disse para os irmãos, o pessoal fica, citando Jesus, não, eu vou pregar sobre isso. Jesus disse, essa casta não se expulsa a não ser por oração e jejum. Amém. Mas houve alguém que já me chamou, me ligou, eu estou no pé da mesa almoçando. Pastor, vem aqui, demônio está aqui, acabando com tudo. Eu vou dizer, não, meu irmão, eu estou almoçando, não jejuei. Que história é essa? Eu não vou lá confiar no meu jejum, não. Só fiz terminar de almoçar. Fui lá na casa da pessoa lá por ela. Não somos nós. O que eu quero dizer com isso tudo, para terminar aqui, não somos nós, irmãos. É Cristo, é o que Ele fez na cruz. Não sou eu não tenho glória nenhuma nisso.